Oi gente, tudo bem? Hoje estamos aqui para mais um episódio do nosso Diário de Reforma. Confesso que é um episódio bem especial, que é onde eu vou mostrar para vocês o quarto da Maria. Antes de a gente começar, quero falar um pouquinho aí dos conceitos, de como que eu costumo trabalhar quarto de bebê, quarto de criança. E claro que isso foi aplicado aqui também, não poderia ser diferente. Eu gosto muito da ideia de quartos de bebê e criança que sigam o conceito, o contexto, a linguagem visual da casa. É isso que eu sempre tento trazer um pouco aqui pra vocês. Não gosto daquela ideia assim, de a casa tá toda meio moderna e tal, daqui a pouco você entra no quarto do bebê, parece que chegou tipo na França, sabe? Então assim, gosto muito dessa continuidade, desse alinhamento visual, e foi isso que eu coloquei aqui, e é isso que a gente sempre trabalha nos nossos projetos e consultorias para quartos de bebê. Então mesmo quando a gente vai fazer um quarto de bebê aleatório, assim, a pessoa contrata a gente só para o quarto de bebê, a gente pede para ver as fotos da casa inteira, para entender o conceito dessa casa, o estilo desse casal, dessa família, e dar essa continuidade, isso que torna a casa em si um conceito alinhado, esse arremate, essa leveza para todo o espaço. Um outro ponto que eu acho que é bacana também, que eu gosto de levar muito em consideração nos projetos e consultorias de quartos infantis, é que não tem essa necessidade de encher o quarto de painel, encher o quarto de informação para deixar o quarto lúdico, para deixar o quarto bonito. É possível, através de alguns elementos específicos, a gente trazer essa questão do infantil, essa questão mais divertida, às vezes mais romântica, daí depende muito de que caminho a gente quer seguir, mas sem esses elementos tão fixos que logo podem não fazer mais sentido para a idade dessa criança, As fases vão mudando muito rápido. Quanto mais flexível for esse quarto, mais te permitir mudanças dentro dele, espaço para essa criança brincar, melhor. Quando eu falo essa questão do quarto seguir o mesmo conceito, eu entendo que muita gente, vindo de mim no sentido, quem já me conhece meu trabalho, pensa, então todos os quartos vão ser neutros, não pode ter nenhuma pitada de cor. E vocês vão ver hoje que claramente não é bem isso. Claro que é algo que me agrada, eu gosto, então o quarto está assim, bem neutrinho, bem delicado, mas quando a gente trata de um quarto infantil, de um quarto de bebê, de um quarto de criança, o que prevalece é a vontade dos pais, quando é um bebê. E quando é uma criança, daí a gente pergunta, qual a cor que a criança mais gosta, mas ela não entra em detalhes. Eu também não gosto muito de quarto temático, sabe? Aquela coisa Mickey, Minnie, personagens em si. Quais foram os elementos, o que eu considerei para o quarto da Maria especificamente? Como sempre, isso é uma coisa minha, nem consigo fazer diferente. Eu tentei tirar partido das coisas que eu já tinha e iria utilizar, que era a cômoda que eu já tinha em casa, então já tinha uma cômoda branquinha, super carinha quarto de bebê, não era o tamanho ideal, mas enfim. Eu falei, vou utilizar essa cômoda, até porque ela não... Quando eu fiz o projeto aqui do apartamento, ela não encaixou em algum outro lugar, senão eu até poderia utilizar, mas não tive dúvidas, com relação a isso. E um outro ponto era o armarinho, que já foi da minha avó. Até acho que vou tentar colocar uma foto aqui como ele era antes, lá no meu quarto do apartamento antigo. Quem me acompanha vai lembrar dele. Então ele era da minha avó, depois foi da minha mãe, veio pra mim. Ficou 5 anos aí com a gente, ele era na madeira. Não sou muito fã de pintar as coisas na madeira, assim, principalmente as coisinhas antigas, mas como ele já teve bastante estrada, eu falei, pro quarto dela eu vou assumir isso. Então a gente pintou o armarinho de cinza, ele veio com um armarinho soltinho para pendurar as roupinhas, prateleirinhas, é um armário mais charmoso, Quarto de bebê não necessariamente a gente precisa de um super armário sob medida, não tem tanta coisa assim. Então eu aproveitei também essa fase para ter essa leveza, Quando a gente não tem os móveis sob medida, nada muito grande, fica um pouquinho mais leve, mais divertido. Então esses foram os dois pontos de partida, a cômoda e o armário que já existia. Como eu já tinha a cômoda branca e o armário cinza, eu queria trazer a madeirinha para o berço, Então eu escolhi um berço com um design bem limpinho, bem levinho, sem muita informação.
Isso é uma coisa também que pesa pra mim. Eu vejo que as pessoas às vezes se apegam muito no berço, né? Aquela coisa do centro do quarto. E daí investe muito no berço, mas ele nem dá esse destaque todo que a pessoa imaginou que ele ia dar pro quarto. Então eu prefiro um bercinho mais simples e caprichar nos detalhes, na decoração, no quadrinho, na almofada, no bichinho, né? Cuidar dos detalhes mesmo e não deixar essa responsa, digamos assim, para o berço. Então já tinha o branco da cômoda, o cinzinha do armário e a madeira do berço, ou seja, de elementos assim, de acabamentos, né, da parte de madeira já estava resolvido, então eu repeti o branco da cômoda na cama auxiliar, que foi uma cama mega garimpo também, a gente vai deixar aqui embaixo, deu super certo, eu tava até com medo do que ia chegar, porque eu dei uma boa garimpada, mas ela tava num preço ótimo, resolvi arriscar e funcionou. Pra complementar esses itens que já tinha essa pegadinha mais baby, mais infantil, eu entrei com algumas peças mais design ou mais moderninhas, digamos assim, que não puxam para esse caminho, que eu acho que essa mescla funciona bem. Então veio lá de casa também a mesa lateral Sarinen, que ficava na minha sala, veio pro quartinho dela, foi para ficar do lado da caminha auxiliar, junto com a luminária douradinha, que ficava do meu lado da cama, tudo muito bem aproveitado. E a outra mesinha que daí fica aqui do lado da poltrona, para apoiar uma madeira, enfim. Não vou descobrir ainda que a gente apoia na mesinha, mas com certeza é muito útil. E as próprias luminárias, né, num design mais limpo. Essa misturinha que eu acho importante deixar a mensagem, né? Vocês vão ver também nos itens decorativos que tem muito disso. Umas coisinhas são bem babies, as outras já são mais moderninhas. Um dos pontos dos quartos, em geral, né, que deixam aquela marca, né, qual que é a marca do quarto, é o papel de parede. Não é um item obrigatório para quarto de bebê, mas eu gosto bastante de utilizar e gosto de utilizar às vezes meia parede, às vezes todas as paredes. Quando quiser utilizar só uma parede, eu prefiro usar só a parede atrás do berço, digamos assim. Mas fã mesmo, eu sou de colocar o mesmo em tudo. E eu sempre, assim, desde que eu descobri que eu tava grávida, enfim, com essa história de quartinho de bebê, eu sempre meio que queria um papel de parede azul, se fosse menina, assim. Acho que eu fujo muito dessa coisa clichê, né? Então eu queria muito, assim... Acho que eu sou um pouco do contra também, mas eu queria trazer essa pitada de azul e foram um dos elementos assim que guiaram a escolha do papel e fiquei super satisfeita, acho que tá super fofinho. E o grande motivo de a gente ter antecipado o quarto da Maria, né, o apartamento ainda não tá pronto, a gente invadiu a obra para montar o quarto dela, é justamente para apresentar para vocês a linha Kids da LP, que foi algo que a gente construiu aí durante os últimos meses, com muito carinho, muito capricho, muita dedicação, tá linda. E eu acho que eu posso começar falando aqui da poltrona, que foi um item assim muito bem pensado, muito bem estudado para a gente conseguir chegar no resultado final. Todos os itens da linha Kids, aliás, todos os itens da LP, né, para quem conhece a marca, para quem não conhece, tá super convidado também a conhecer. Eles trazem muito a questão da beleza aliada, a beleza estética alinhada à funcionalidade e à qualidade, né? Então a gente preza muito isso. Não é porque é algo funcional, uma poltrona que eu vou amamentar, que ela não pode ser bonita, né? Então a ideia da poltrona foi justamente essa, trazer algo extremamente confortável, extremamente funcional, mas que também traga beleza, também traga aí esse elemento decorativo para o quarto. E confesso que estou mais do que satisfeita com o resultado final, que realmente ela está extremamente confortável. A gente desenhou, né, cada detalhezinho da poltrona, cada pedacinho, né, provou, fez testes, chegou nessa linguagem de capa, que é uma linguagem que eu gosto muito. Confesso que eu nem tinha pensado na questão praticidade bebê e capa no início, eu queria mesmo essa estética, mas depois, claro, fez todo sentido, né, poder tirar a capa para lavar só a capa e não a poltrona. Então calhou. O puff também, ele vem nessa proposta de capa, então você pode tirar, o que torna ela extremamente prática também. E a gente vai ter a poltrona nas duas cores, tanto na cinza, que é a que eu tô sentada aqui, quanto num bege, pra ornar aí com todas as opções de quarto, que é basicamente o que a gente acaba usando mesmo para quartinho de bebê. A poltrona vem aí com diversos outros itens, né, que compõem a linha Kids. Uma coisa que eu queria trazer bastante para o quarto da Maria, que eu gosto muito de usar nos quartos, mas que é muito importante saber qual o equilíbrio, né, desse elemento, é a fibra natural. Então, ultimamente, a gente acaba vendo um monte de quarto com um monte de coisa de fibra natural, acaba ficando, tipo, meio borro demais, sabe? Então, assim, é bacana, é bonito, acho que sim, tem que ter, mas a gente tem que saber qual é o equilíbrio, né? Até que ponto isso ajuda ou atrapalha, porque no excesso ele também não fica legal. Então, a gente trouxe os cestinhos de brinquedos, que, claro, pode ser um cestinho de outras utilidades,
mas aqui a gente tá usando como cestinho de brinquedos, que ele é todo de fibra natural. O cestinho de roupa suja também, que fica em cima do armário, ele tem um tecidinho, todo um tramado, bem diferente, super bonito, com alcinha, então também fica prático, né? No levar e trazer de volta. E o cestinho de organização ali de fraldas e algodão, que fica ao lado do trocador. Todos esses itens vieram na fibra natural, mas vocês podem perceber que é uma fibra diferente uma da outra, então não fica aquela mesmice assim. E no contexto geral do quarto, são esses elementos que entram misturados com os outros materiais, os outros itens, não trazendo esse exagero para o espaço. Um outro item aí que demorou para sair, porque eu queria de um jeito, a gente testou de todas as formas, mas precisava ser prático, funcional, foi o trocador, né? O trocador de fraldas. Eu não queria aquele trocador com plástico por fora, não queria para o quarto dela, né? Não é algo que eu me identifique, mas eu queria uma saída bacana, uma saída que funcionasse. Então a gente chegou aí num trocador impermeável com capinhas, tipo um lençol de elástico, super prático, né? Para o uso diário aí, podendo ter essa troca de capas. Acho bacana pontuar aqui que diversos itens, vocês vão ver que apesar de estar na linha Kids, não necessariamente eles são da linha Kids, né? Isso também é uma característica bem forte da LP, essa questão de os itens irem mudando de lugar dentro de casa sem estar comprometendo o espaço, o conceito, o estilo. Os próprios ganchinhos dourados que a gente, né, já lançou há um tempo e usa bastante aí em diversos ambientes, vieram também para o quarto dela por eu achar que era a melhor opção, que poderia trazer esse charminho, essa pitada do dourado sem entrar numa pegada clássica, né? Como eu sempre falo, aquela misturinha charmosa. Então a gente tá usando também os ganchinhos dourados no quarto da Maria. Um outro item que também foi assim super desafiador foi a manta, né? A manta do bebê. Claro que ela entra como mantinha para cobrir o bebê, para estar, né, no berço, no carrinho, enfim, mas não deixa de ser um item decorativo, né? Então acho que isso é importante frisar também. Mesmo os itens funcionais, eles estão decorando, eles estão trazendo uma informação visual para o espaço. Então esses itens, eles também precisam estar de acordo e a gente também busca beleza nesses itens. A manta a gente demorou um pouquinho aí para achar a estética que a gente queria, mas depois a gente encontrou e ficou todo mundo apaixonado, a gente teve certeza que era essa manta que a gente estava buscando. E ela entrou em duas tonalidades, no cinza e no off-white. E óbvio que quarto de bebê não poderiam faltar os bichinhos, né? Esses personagens divertidos que acabam trazendo uma graça pro quarto. Então a gente criou nosso elefantinho, nossa girafinha, nosso coelhinho, que trazem aí essa pitada aí da infância, que não é só uma questão decorativa, né? Acaba virando um brinquedo da criança também. O mobile era uma peça que eu queria que entrasse nesse contexto das peças mais moderninhas. Fugir um pouco daquela coisa característica de bebê, bichinhos, uma coisa muito baby, né? Normalmente é assim, bem tradicional. Então a gente fugiu dessa ideia no mobile e eu acho que também funcionou super bem. E além disso, ele também traz a textura do feltro, né? Então mais um elemento, mais um material, mais uma textura para o quarto. Isso é muito bacana, isso eu falo sempre, né, em termos de decoração, de interiores. Essa mistura de texturas, muitas vezes a gente relaciona um ambiente à cor. Ah, posso colocar tudo da mesma cor? Tá ficando meio sem graça, não sei porquê. É justamente pela falta, né, dessa misturinha. E o mobile, ele também traz aí mais um elemento, né? Então a gente tem a mantinha de lã, o mobile de feltro. Lançamos também 2 tapetes para a linha Kids, né? Que entra total no contexto dos nossos outros tapetes. Acredito muito nisso, né? Nessa história de a criança vai crescendo, ela vai utilizando o mesmo tapete. Se quer levar o tapete para outro quarto, funciona também, né? Não fica aquele tapete só para o quarto da criança. Então a gente tá com 2 modelinhos novos que entraram aí na linha Kids, mas você pode usar conforme a sua preferência. Um outro item que tá sempre pendurado, né, pelo quartinho da criança, pelo banheirinho da criança, é a toalha de banho. Então a gente também criou uma toalhinha com orelhinha, né, uma toalhinha neutra, que vai se inserir em qualquer ambiente, independente do conceito da sua casa, mas que tem esse charme infantil aí, essa pegada mais lúdica, que eu acho que também é super bacana aí pra criança também se divertir na hora do banho. Eu não sei o quão nítido isso ficou pra vocês, mas até aqui a gente veio aí com elementos extremamente neutros, né, que se encaixam em qualquer temática, tanto para um quarto de menina quanto de menino. Então a ideia foi justamente essa. É algo que tá bem enraizado também na LP, né, a gente acaba fazendo isso até sem querer. Como eu sempre trago para vocês os elementos, todos os outros elementos da casa, a gente acaba funcionando dessa forma. No quartinho do bebê, de criança, não seria diferente. Onde que muda isso, né, Lu? Onde que a gente dá aquela pitadinha, aquela graça? A gente trouxe as modificações justamente na linha de quadros e na linha de almofadas da linha Kids. Então são justamente esses itens que você vai mexer e conseguir diferenciar o quartinho do seu bebê, da sua criança. A linha de quadros, ela foi pensada em duplinhas, então vocês vão ver que tem 3 duplas, porém todos eles meio que funcionam entre si,
vou mostrar isso para vocês junto com as almofadas que seguem a mesma ideia. Vocês vão ver que tem diversas texturas, cores, né, estampas de almofada, e a gente também pensou em algumas composições aí para te ajudar na hora da escolha. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí do quarto da Maria. Apresentamos também a linha Kids, espero que vocês tenham curtido. Eu confesso que eu tô apaixonada por esse cantinho, não quero mais sair daqui, mas a gente se encontra no próximo episódio.